o Bolsonaro começou na live, olha, clima de velório total. Mas assim, parecia um velório a live do Bolsonaro. Ele começou e deixou o Pablo Marçal falar. Aí o Marçal começou a falar. Nossa, como eles mentem na live. Ele começou a falar que, olha, agora é o momento de você, influenciador, ajudar. Agora é que o Bolsonaro tá precisando. Ele fez tanto e agora ele precisa de vocês. Aí começou a falar. E falar atacando a esquerda. Falando, ó, do lado deles, eles têm a grande mídia. Eles estão disseminando muito a fake news. A gente não tá conseguindo rebater as fake news deles. E aí, olha, a gente precisa do apoio de vocês. Chega um momento que ele começa a falar, ele praticamente pede pro pessoal, ó, disseminem fake news. Só faltou ele falar isso. Ele chega um momento que ele fala assim, olha, eu preciso que vocês têm que abrir mão da sua reputação para apoiar o Bolsonaro. Eu falo, abrir mão da reputação? Peraí, se você tá falando a verdade, você não abre mão da sua reputação. Você só abre mão da reputação quando você comete um crime, quando você faz alguma coisa imoral. Aí sua reputação vai para o espaço. Concorda comigo? Se alguma pessoa, sua reputação foi para o espaço, das duas uma. Ou essa pessoa fez alguma coisa muito errada, seja um crime ou uma coisa imoral, ou alguém inventou alguma coisa sobre essa pessoa. Tem as duas. Senão a reputação de todo mundo fica intacta. Se você não fez nada errado e ninguém te acusar de nada errado, pronto. Você tem a reputação intacta. No caso, o Paulo Marçal fala, não, vocês vão ter que abrir mão da sua reputação para defender o Bolsonaro. Eu falo, ninguém abre mão da reputação de graça. Você abriria a mão da sua reputação de graça, ainda mais você sendo alguém famoso ou influencer, e aí não importa se você é um influencer que está começando ali com poucos mil seguidores, ou se você é um influencer com milhões, porque o que tem poucos mil seguidores, ele quer chegar aos milhões. Ele vai no comecinho da caminhada dele já ferrar a reputação dele? Não vai. O que tem milhões, tem milhões, aí ele vai ferrar? Então, estranho, bem estranho o papo. Mas olha, enquanto ele falava, o Bolsonaro estava assim. E eles falavam num tom de desânimo. Mas só nessa parte em que ele estava recrutando é que ele falou mais firme. Mas não é um cara. Eles não estavam animados, nem o Paulo Marçal nessa, e nem o Bolsonaro. Nada animados. Mas no começo era um desânimo. Ele praticamente falou que a eleição está perdida. Foi isso que ele falou: a eleição está perdida. Depois, precisamos de você. Ele falou: olha, o Bolsonaro é militar, ele não gosta dessa palavra, mas é uma convocação. Não é um convite, não, é uma convocação. Isso tudo jogada ensaiada para falar que o Bolsonaro não gosta dessa palavra. Aí falou um pouco o Bolsonaro, um tom de velório. Aí falou tudo. Aí ficou uma coisa: a fala do Bolsonaro, mais a fala dele, dá a entender o seguinte: mesmo que vocês, influenciadores, percam seguidores, vocês têm que declarar apoio ao Bolsonaro. Mesmo que vocês vocês abram mão da sua reputação para isso, vocês precisam defender o Bolsonaro e a narrativa do Bolsonaro. É isso. Senão o Bolsonaro não ganha a eleição. Aí eu fiquei pensando uma coisa. O Bolsonaro não fala para os seguidores dele que ele tem 70% dos votos, que ele teve não sei quantos milhões de votos, que a urna é fraudada, que na verdade o Brasil inteiro está com o Bolsonaro, que o Lula não pode sair na rua, que onde o Bolsonaro vai tem multidões com o Bolsonaro? Se esse cara é tão popular assim, por que quem defende ele vai perder seguidor em vez de ganhar seguidor? Veja, se você tem, não importa se você tem 5 mil ou 1 milhão de seguidores, você fala, olha gente, eu apoio o Bolsonaro é esse cara popular que ele diz que é, o que vai acontecer? Aqueles pouquinhos que não gostam dele, porque do jeito que ele fala, podem deixar de te seguir, mas os milhões que gostam dele, muitos vão gostar e vão acabar te seguindo. Então não importa se o seu post teve pouco alcance porque você tem poucos seguidores, ou se teve muito alcance, o que aconteceria é você ganhar seguidores e não perder. Só que está acontecendo ao contrário. Eles estão perdendo seguidores quando eles falam do Bolsonaro. Eu não sigo influenciador quase nenhum, mas minha esposa segue e já deixou de seguir uns 10. A semana passada foi uma limpa. Eu falei para ela, calma, que nas próximas semanas tem gente que não se aguenta, vai chegando a eleição, tem gente que não se aguenta e acaba falando. Principalmente nos 2, 3 dias antes da eleição. Você vai ver a limpa que você vai fazer de gente que você segue no Brasil. Aí ela, ok, só que agora que vai ser, porque o Bolsonaro convocou. E aí tinha tudo que é influenciador aí de Instagram com 150 mil, alguns com 800 mil, todos eles lá. Então eu não preciso citar os nomes porque você vai vê-los falar sobre o Bolsonaro, assim como eu falei para minha esposa, não preciso citar quem é. Nas próximas semanas você vai fazer uma limpa. E você que está me assistindo, se você usa muito o Instagram, e também outras redes sociais, você também vai fazer uma limpa. O canal em que eu vi isso, por exemplo, é um canal de turismo na Bahia, é o canal que estava publicando o vídeo.
live do mito com os influenciadores, uma coisa assim. Põe no Google depois que você consegue. Se você tiver estômago para ver 3 horas e meia de mentiras, aí o Pablo Marçal começou a falar sobre as narrativas do momento. Aí ele falou, o negócio dos 51 imóveis. Pô, eles estavam falando de dezenas de parentes meus ao longo de 32 anos. É claro que você vai comprar muito imóvel. Ao longo de 32 anos, um monte de gente. O lance do dinheiro vivo. Não, é o dinheiro em moeda corrente. A moeda corrente do Brasil é o real. Tem as provas que os 51 imóveis são os imóveis em dinheiro vivo. Na verdade, foram mais de 100 imóveis, não foram 51. 51 são os que forem em dinheiro vivo. Nos que forem em dinheiro vivo, o UOL colocou as provas de que o mesmo cartório, quando é um pagamento feito em cheque, em transferência bancária, seja em Pix ou antigamente em TED, DOC ou qualquer outro tipo de coisa, o cartório colocava. E no caso do Bolsonaro, colocava moeda corrente contada e achada certa. A moeda corrente contada é dinheiro vivo que foi contado. Você não conta um depósito. Nossa, foi pago em moeda corrente contada, um depósito de 40 mil. Não. Você conta ali 40 mil em cédula. Aí eles querem que os influenciadores entrem nessa mentira, com essa narrativa. Ele já deu a narrativa que tem que ser. Aí o Pablo Marçal fala e o Bolsonaro explica. Mas num clima de velório, mas assim, eu falei aqui no vídeo passado, os trackings que o partido do Bolsonaro, o PL, tem, e outros partidos do Centrão têm o mesmo tracking, alguns talvez tenham trackings diferentes, mas o do PL estão péssimos para o Bolsonaro. O Bolsonaro esperava o quê? Chegar no segundo turno perto do Lula, ele tem uma votação que para ele foi boa, ele esperava mais, ele esperava que os evangélicos, pastores evangélicos, praticamente assim, coagindo as pessoas, ameaçando as pessoas para votarem no Bolsonaro, ele esperava que desse mais resultado do que deu. Mas ele esperava virar. O que está acontecendo é o seguinte, nos trackings do partido do Bolsonaro, ele caiu 3 pontos do dia 3, que é o dia seguinte à eleição, o tracking é diário, viu? Até, pelo menos 2, 3 dias atrás, quando eu tive o último. Acesso ao último. E o Lula manteve com a mesma porcentagem. Sobe, cai, não importa. Importa que durante esses aí, quase 2 semanas, o Bolsonaro caiu 3, não subiu. E o tracking não é para medir a porcentagem, que não é isso que interessa. Interessa o seguinte, a tendência é de alta ou de baixa ou de ficar tudo como tá. Então o Bolsonaro está desesperado, por isso o clima de velório. O Bolsonaro, ele abriu uma briga com o Carlos Bolsonaro, com o filho dele, para colocar o Pablo Marçal lá. O Carlos Bolsonaro tá uma fera. Aí outras narrativas que eles estavam falando é de falar que os presidiários votaram no Lula. Ele cita isso diretamente, ó. Não, mas o Lula dentro de presídios teve mais de 90% dos votos. Os presidiários todos votam no Lula, só que o presidiário não vota. Quem pode votar são os presidiários que não foram julgados, ou seja, nem a justiça sabe se eles são inocentes ou culpados. Esses poucos podem votar. No Brasil, em 2022, só 12.800, uma coisa assim, presidiários pessoas que estão em presídio, presidiários, puderam votar. 12.800 e pouco, 12.900. Quer dizer, ele pega 12 mil votos para falar, nossa, olha só uma multidão de bandidos, traficantes, estupradores votando no Lula. Não. São pessoas que já estão no semiaberto, ou já estão sendo reintegradas à sociedade, ou pessoas que não foram julgadas. São poucos, nem são todos, que o tanto de gente que não foi julgada e está na prisão é incontável. Para você ver. Essa é a narrativa que eles querem que os influenciadores comecem a falar. Aí eles querem falar também que o Bolsonaro, é a nova que estão jogando agora, que o Bolsonaro aceitou, tem que dar exemplos de coisas boas do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro aceitou não sei quantos cristãos afegãos que estavam sendo perseguidos lá pelo Talibã. Só que ele aceitou, eles chegaram no aeroporto e ficaram esparramados 2, 3 dias sem comida, sem ajuda nenhuma do governo. Ficaram todos ferrados, quase foram deportados depois. Só porque um monte de advogado apareceu para ajudar que eles continuaram no Brasil, senão não estavam mais no Brasil. Essa foi a ajuda. Fez um baita do marketing e não ajudou ninguém. Aí querem que fale que o Bolsonaro abaixou o preço da gasolina. Obviamente não citou que o preço da gasolina era 3 e pouco quando ele assumiu, e hoje tá 6 e pouco. Só que tem uma coisa, tá 6 e pouco porque estão gastando 80 bilhões em 6 meses, porque acaba em 1º de janeiro, para zerar o ICMS do combustível. 80 bilhões em 6 meses. Porque ele não diminui o lucro dos acionistas da Petrobras, porque senão ele perde apoio de Globo, Veja, Folha, de toda a grande mídia e desse pessoal aí. Porque eles têm bilhões de ações da Petrobras, a Petrobras está pagando dividendos recordes, foram 101 bilhões no ano passado, esse ano já foram mais de 80 bilhões, e isso até junho, quer dizer, vai
chegar a quase 200 bilhões. E aí, esses grandes veículos de mídia ganham bilhões com isso aí. Então eles fingem que estão fazendo oposição ao Bolsonaro, mas não estão. Você vê que a Globo não fala de esquema de corrupção do Bolsonaro nunca. Nunca, né? Eles simplesmente não falam. Quando falam, não ligam o nome do Bolsonaro. Os 51 Imóveis fizeram uma matéria de 4 minutos para passar pano. Depois não falaram mais. E sem descanso. Falou.